Você já teve que defender sua integridade, que você estava correto diante de uma situação? Isso é extremamente desafiador, mas é o que nós vamos estudar hoje, no capítulo 13 de Jó. E eu leio um verso para você, que é o verso 18. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Privilégio poder estudar a Bíblia com você, um capítulo por dia. Lembrando que o pastor Ronaldo de Oliveira é o apresentador deste programa, está num processo de recuperação pós-cirúrgico, mas logo ele vai estar com você mais uma vez. Eu espero que a bênção do céu esteja sobre você, sobre sua casa, durante esse dia. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós sempre queremos te oferecer o melhor. Por isso, nós produzimos guias de estudos através do nosso departamento de escola bíblica e oferecemos gratuitamente, porque nós temos o patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança. E eu quero te oferecer o guia de estudos A Cura do Pecado. Você vai entender, dentro de toda a lógica da existência humana, onde se encaixa o tema do pecado, que um dia surgiu no céu, um dia atingiu a terra, mas será para sempre eliminado. Nós acreditamos nisso porque não existe lógica, não existe sentido se nós crermos que o pecado existiria para sempre. Quero também motivar você a acessar o nosso canal no YouTube e compartilhar com seus amigos. Eu tenho dado uma passada por lá, quero agradecer o carinho, a atenção que a gente tem recebido ali e também as expressões de carinho pelo nosso amigo pastor Ronaldo, as orações, ele que está aí nesse processo de recuperação. Lembrando que no nosso canal no YouTube você pode se inscrever, você pode compartilhar com seus amigos e também nós estamos no Deezer e no Spotify. Também são canais onde você pode compartilhar com seus amigos. Lembrando que no Deezer e no Spotify você pode compartilhar somente o áudio. Então você pode estar dirigindo, você pode estar em outra atividade e ouvindo a palavra de Deus. Lembrando você que quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai estudar a Bíblia, eu sempre tenho mencionado aqui, algumas coisas são importantes para a gente entender. O processo de interpretação do texto bíblico, ele não é pessoal. É a Bíblia que provê essa interpretação se a gente está atento ao texto bíblico, se a gente lê outros textos que falam do mesmo assunto, se a gente estuda o seu contexto e também se a gente analisa a estrutura literária que foi usada ali. Por exemplo, no caso de Jó, nos 2 primeiros capítulos, eu falei lá no início, nós temos uma narrativa. E agora nós estamos numa estrutura poética, do capítulo 3 até o verso 7 do último capítulo, que é o 42, a gente tem poesia. Então, os 2 primeiros e a parte final é a descrição da história. E dentro dessa poesia, a gente tem esse diálogo constante entre Jó e seus amigos e Jó e Deus. E hoje nós vamos estudar mais uma vez Jó se defendendo dos questionamentos que não têm sentido sobre quem ele era. É rapidinho, a gente volta depois do intervalo e vamos estudar Jó capítulo 13. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos estudando o livro de Jó, lembrando, talvez você esteja chegando pela primeira vez, nós temos uma descrição de um personagem que lá no capítulo 1 é alguém fiel, temente a Deus. A Bíblia descreve que ele era íntegro, que
que se desviava do mal, ele andava com Deus. E aí nós temos um cenário em que esse indivíduo é apreciado pelo céu e o inimigo de Deus contesta, porque Deus protegia, ele era íntegro, mas agora ele perde primeiro os seus bens, perde sua estrutura familiar e em seguida, agora ele é atingido através do inimigo, sob permissão divina, ele é atingido na sua saúde. E aí começa, primeiro Jó questionando o que está acontecendo. Na sequência, aparecem os 3 amigos que o acompanham durante 7 dias e ficam calados. E agora você tem um rodízio de falas desses amigos. Elifaz, Bildade, Zofar. E no capítulo 12, a gente viu, Jó se defende das acusações dos amigos. E no capítulo 13, agora, ele defende a sua integridade. E eu perguntei, né, na abertura, em algum momento você já teve que defender sua integridade? Que você estava correto naquilo? Teve que se colocar diante de uma situação e dizer assim, não, minha postura foi essa, por isso, por isso, por isso. Aquele que defende sua integridade, ele não pode em nenhum momento ter alguma coisa em que ser questionado, porque ele pode, com isso, se desestruturar e perder toda a sua fala. Então, para alguém defender sua integridade, que ele é correto diante de uma situação, ele precisa estar certo, não é um discurso, não é simplesmente um discurso. E a gente vai analisar aqui a sua fala. E ele começa do verso 1 até o verso 6, ouça, ele está dizendo para os amigos, né, para aqueles que estão ali, ouça ao invés de acusar, porque a gente tem uma sucessão de falas que são pautadas por acusação. Eu já devo ter mencionado aqui a nossa dificuldade em ouvirmos. Nós temos dificuldade de ouvir sem prepararmos um discurso contrário diante daquilo que a pessoa está falando. É o que os amigos fazem aqui. Eles ouvem o que Jó está falando, mas a fala deles é uma fala acusativa. E a gente vai ver lá no capítulo 15 que vai se retomar, porque aqui Jó vai concluir essa primeira parte, né? O livro conclui a primeira parte, e a partir do capítulo 15 retoma a segunda parte dos discursos de acusação. Vamos lá, capítulo 13, alguns versos para a nossa reflexão. Lembrando que a gente lê a Bíblia, a informação é importante, mas a aplicação torna a Bíblia relevante para a gente. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, porque eles são colocados diante disso, né? São inferiorizados. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Ou seja, vocês estão recheando aí verdades com mentiras, porque eles estão querendo defender o caráter de Deus e acusando Jó. E vós todos sois médicos que nada valem. É uma fala dura, né? Vocês estão aqui para querer, né, ajudar, para serem aqueles que estão ao lado de quem está sofrendo, mas o que vocês estão fazendo e vocês não têm valor nenhum. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Essa aqui é uma boa fala, né? Eu gosto de um pensamento de um filósofo lá do século XIV, que diz que no silêncio recatado a sensatez se refugia. O sábio vai dizer, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Ele vai dizer aqui, tomara vos calasseis de tudo isso, de todo, e isso seria sabedoria. É muito interessante quando a gente pensa que a gente fala mais do que em realidade nós deveríamos. E ele está apresentando aqui
de uma forma bem interessante. Eu quero até, tem um provérbio que eu quero compartilhar com você aqui, que é bem Provérbios capítulo 17, verso 27. Está aqui, ó. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A importância de pensarmos antes de falarmos. No verso 28 ele vai dizer assim, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Então, às vezes, que é o que Jó está sugerindo para os amigos, eu sugiro a vocês que não falem. E aí, a partir do verso 7, ele vai agora dizer assim, não coloque palavras na boca de Deus. Vocês estão querendo defender Deus. Essa aqui é uma outra bela reflexão para a gente. Às vezes, a gente quer dizer o que Deus não disse. Às vezes, a gente, com o desejo de defender Deus, né? Ou defender aquilo que a gente diz assim, eu quero defender uma verdade bíblica, a gente começa a colocar palavras que não fazem sentido. E a gente normalmente faz isso, e quando fazemos isso de forma combativa, a gente quer vencer uma discussão, uma fala, quando, por exemplo, alguém pensa diferente de nós em algum termo bíblico, podemos apresentar a palavra, mas fazermos isso de forma equilibrada. Ele vai dizer, porventura, falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras. Isso aqui é muito interessante porque, infelizmente, nós pegamos hoje textos bíblicos, mudamos a essência do texto, a ideia do texto, para favorecer desejos que a gente tenha. E a gente tem, por exemplo, hoje na nossa cultura, vou dar um exemplo, né, a questão da prosperidade. Nós usamos textos bíblicos descontextualizados porque achamos que a vida, a melhor vida, é a vida do conforto, da prosperidade, e o abençoado é aquele que prospera. Isso foge do todo. Lógico que Deus quer que a gente esteja bem, que a gente prospere. A gente tem na Bíblia inúmeros textos, lições sobre a administração financeira, mas usar isso em nosso benefício está longe do propósito de Deus, é o que Jó está dizendo em relação aos seus amigos. Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bem se ele vos esquadrinhasse. Então ele está dizendo assim, seria bom se Deus olhasse realmente para o coração de vocês. Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? E ele vai até o verso 12, as vossas máximas, o discurso de vocês são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Ele está dizendo o que vocês estão falando, querendo defender a Deus, usando isso em benefício próprio, não tem valor nenhum. A partir do verso 13 até o verso 19, nós temos agora uma nova fala de Jó. Ele está disposto a correr o risco de morte para clamar por sua inocência. Vejam aonde ele chega. Lembra que eu falei na introdução? Alguém que vai defender sua integridade precisa estar em paz e certo do que está fazendo. E ele diz alguns versos aqui, como por exemplo o verso 15. Eis que me matará, eu já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Não importa o que aconteça comigo. Senhor, o Senhor sabe da minha integridade. Aqui uma bela reflexão para a gente. É desafiador para a nossa vida diária
nós mantermos fidelidade em todas as áreas. Estou falando para você que talvez esteja enfrentando esse desafio. Fidelidade nos seus negócios, fidelidade no seu casamento, fidelidade na sociedade que você administra, fidelidade em sua comunidade religiosa. Lembra, se você cometeu um erro, clama para Deus, mas fique em paz diante de Deus. Tenha certeza de que o Senhor está com você. Por isso ele vai dizer lá no verso 18, tenho já bem caminhado a minha causa e estou certo de que serei justificado. E aqui entra um tema na Bíblia que é fascinante. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas debilidades, estamos suscetíveis ao erro, mas o Senhor, por sua graça, nos justifica. Estou falando para você que talvez não conseguiria hoje defender sua integridade em todas as áreas da sua vida. Lembra, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para te dar paz e certeza da sua justificação, do pagamento da sua dívida. O pagamento diante do Senhor, a sua fraqueza. Busque ao Senhor para que você fique em paz. Porque um dia, todos nós, diz a Bíblia, vamos comparecer perante o Senhor. A linguagem bíblica é que estaremos diante de um tribunal para que realmente se revele quem nós fomos. Por isso Jesus morreu na cruz, para que um dia, se o inimigo de Deus contestar, o nosso advogado Jesus Cristo diga diante do Pai, eu morri por ele e ele me buscou. Jó aqui está dizendo, eu sou um homem íntegro e a minha causa eu sei que será justificada. No caso dele, eu sei que alguém se levantará e dirá assim, ele é correto. E ele vai dizer isso lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele acredita nesse intercessor, nesse mediador. Na sequência, ele pede duas coisas a partir do verso 20. Concede-me, ó Deus, somente duas coisas. Então, não me esconderei do seu rosto. Me esconderei do teu rosto, alivia a tua mão de sobre mim e não me espantes o teu terror. Alivia a mão de sobre mim. Para Jó, Deus estava pesando sobre ele e não me espantes o teu terror. Jó queria estar em paz, poder olhar para Deus. Jó queria dizer para Deus, diante dele, Senhor, eu fiz o que é certo. O verso 23 diz, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado. Notifica, fala, Senhor. Estamos falando de um homem íntegro, mas talvez eu e você hoje devemos clamar como salmista, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu queria dizer que nós não precisamos disfarçar diante de Deus. Nós não precisamos atuar diante de Deus. A linguagem originalmente é, nós não precisamos ser hipócritas, não precisamos ser atores. Deus sabe o que está no nosso coração. Você gostaria hoje de ser autêntico diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa as minhas faltas, eu quero viver como um homem íntegro. Você deseja isso? Vamos orar. Pai do céu, obrigado pelo exemplo de Jó, um homem que se colocava diante de Deus de forma íntegra, fiel. Nós temos nossas faltas, nossas fraquezas, nos ajude, nos perdoe e nos dê uma nova oportunidade. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meditar na palavra, que a palavra transforme nossa vida todos os dias. Um abraço e nós nos encontramos amanhã aqui em mais um Reavivados por Sua Palavra. Algum tempo atrás recebi por e-mail uma apresentação de slide intitulada Com Deus Não Se Brinca. Nela continham várias histórias de pessoas que desafiaram a Deus e como recompensa foram castigadas,
como por exemplo o caso do grande navio Titanic, sobre o qual supostamente o seu construtor afirmou que seu barco era tão forte e seguro que nem Deus poderia afundá-lo. Porém, após colidir com um iceberg nas últimas horas do dia 14 de abril de 1912, o navio afundou e levou consigo a vida de mais de 1.500 pessoas nas águas gélidas do Atlântico Norte. Diante da cena, o autor do slide ameaçador concluía: por ter desafiado a Deus é que o navio afundou. Essa visão negativa acerca de Deus resgata conceitos antigos de divindades pagãs. Era comum nas religiões do Antigo Oriente Médio a crença de que os deuses eram responsáveis pelas desgraças que aconteciam na sociedade. Então, para aplacar a ira deles, os homens sacrificavam oferendas para que tais divindades pagãs não fossem seus inimigos, antes os tratassem com misericórdia. Esta visão negativa é apresentada no capítulo 13 do livro de Jó. No meio do contexto de dor e sofrimento no qual Jó se encontrava, suas palavras dirigidas a Deus se revelam distorcidas. De certa forma, ele achava que Deus era o responsável por parte do que estava acontecendo. No verso 21 e 24, ele declara: alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Porque me escondes o rosto e me tens por inimigo? O texto bíblico revela como que Jó achava que o sofrimento era a mão de Deus pesando sobre ele. Porém, quando analisamos o quadro inteiro, percebemos que Jó falava do que não sabia. Se você voltar aos capítulos iniciais, relembrará que a mão de Deus não era responsável pelos castigos na vida de Jó. Antes, ela impedia que o inimigo tocasse sem restrições sua vida. Seu inimigo era outro, ao passo que Deus era seu amigo verdadeiro. Sabe, o Deus apresentado na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse tem características completamente opostas aos deuses pagãos. Se no paganismo o homem que sacrificava para se chegar a Deus, na Bíblia é o próprio Deus que envia seu Filho como sacrifício para resgatar o homem. Por isso a verdade mais incrível do Evangelho é: Deus te ama. Talvez por você já ter ouvido e lido essa frase tantas vezes, ela se torna menos impactante. Mas pense em quem você é e no que você faz. Pense no seu passado e no seu presente. Saiba que não é por causa disso, mas apesar de tudo isso, Ele te ama. É esse amor incondicional que deve nos motivar e nos aproximar dele, não com medo de um inimigo implacável, mas como nosso melhor e mais íntimo amigo. Não um Deus que estende a mão para nos castigar, mas um Pai que estende a mão para nos resgatar.